Isso traz a minha lembrança. Eu lembro disso. Isso me faz lembrar. E me faz desejar chegar nos 50 anos. Que será que Ele vai me dar com 50 anos? Hoje você vai colocar uma oferta memorial para você lembrar que Deus falou que vai te dar a terra dos gigantes. Você vai se lembrar: Senhor, o Senhor me falou, eu fui naquele culto, eu ouvi a tua voz, eu senti alguma coisa que eu não sentia e eu entreguei aquela oferta. Lembra, Senhor, lembra que fui eu que entreguei, e em nome de Jesus foi assim que Ezequias foi curado de uma doença que iria matá-lo, porque ele ajoelhou e falou: lembra da oferta, lembra que a porta do templo estava fechada e eu abri, lembra que o templo estava todo destruído e que eu reformei, lembra que não tinha mais louvor e eu coloquei louvor, lembra daquela oferta que o Senhor me pediu e eu fiz em primeiro lugar no meu reinado. Então, Senhor, eu quero viver. E o Senhor falou para Isaías: volta e fala para o meu servo que eu lembrei sim, e que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Volta e fala que ele tem uma oferta que me faz lembrar das palavras que eu falei para ele, uma oferta que me faz lembrar das promessas que ele tem comigo, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, Abraão ofereceu aquela oferta porque ele não sabia para onde ele ia, mas santificava a sua jornada, santificava. Senhor, eu quero me santificar, me separar, eu saí, e essa oferta quer dizer: me guarda nesse caminho, me ajuda a ouvir a tua voz, me dá uma boa jornada, eu não quero errar, eu quero em nome de Jesus viver todas essas promessas. Amém. 1 Samuel 15 fala assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. E assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói o quê? Destrói o quê, queridos? Totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás, vamos ler comigo, homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que o quê? A primeira coisa que Saul fez foi o quê? Levantar o quê? Levantou um monumento para si. Que lindo ele, né? E dando volta, passou e desceu a julgar. E veio, pois, Samuel a Saul e disse, e Saul disse a Samuel: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Mentiroso, cara de pau. Então disse Samuel: mas que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? E respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel ao Senhor: espere e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. E prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor?
mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvido à voz do Senhor, eu segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Olha, inclusive eu trouxe a Agag, o rei de Amaleque. E os amalequitas eu destruí totalmente, mas Agag eu poupei. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação como a idolatria, e culto de ídolos ao lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, o que aconteceu? Para que não? Até aí, levanta a tua mão, nós vamos falar sobre a plenitude do chamado. Pede para que o Senhor continue ministrando no teu coração. Senhor, eu te louvo por aquilo que o Senhor já fez nessa tarde aqui na vida dos teus servos, porque eu sei que já tem um memorial erguido. Nesse momento, Senhor, eu amarro o valente no abismo em nome de Jesus, e eu peço, Espírito de Deus, vem dos quatro ventos, continua a ministrar, que esta palavra seja vida, seja luz para o caminho, seja cura para a enfermidade, seja mudança de história. Confirma com sinais, prodígios e maravilhas, e nós vamos te dar a honra, a glória e o louvor para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Até aí, queridos, glória a Deus. Saul pegou o chamado dele, o pacto. Deus fez um pacto com ele, falou assim: olha, você não é nada. Viu que ele, aqui no versículo diz: olha, mas ele não era nada. Aqui em versículo 17: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos. Deus pegou alguém que não era nada aos próprios olhos e mudou a história e fez dessa pessoa rei. Assim como Deus pegou Abraão, que era uma pessoa aos seus próprios olhos e aos olhos de todo mundo estéril, e que não podia ter filhos, e falou: vem andar comigo, e eu vou te fazer rei, eu vou te fazer reinar sobre esta situação. Também Saul, mas qual é a diferença de um e de outro? A diferença é que Saul, a hora que se viu rei, a hora que se viu com todas as coisas, com os exércitos, a hora que se viu na casa boa e tem todos as benesses que ele não tinha, foi até lá para cumprir, e era para destruir tudo. Só que ele falou: não, peraí, Deus está lá no céu e eu estou aqui. Eu agora sou rei. Deus agora quer saber, quer falar quem vai ser meu amigo e quem não vai ser meu amigo. Tudo bem, eu vou destruir os amalequitas, mas Agag, o rei deles, eu vou poupar. Quantas vezes você fala: não, peraí, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho uma aliança com o Senhor, mas nem por isso eu vou deixar de ouvir, de falar com pessoas que são completamente contrárias à obra de Deus na minha vida. Nem por isso eu vou deixar de concordar com elas e que elas têm razão. Nem por isso eu vou deixar de entrar nos sites e nos blogs que, se pudessem, destruiriam a minha casa, a minha vida, a minha família, principalmente a minha vida espiritual. Nem por isso. Não, Agag não. Eu tenho um pacto com Deus, eu tenho uma aliança, mas não é assim. Tem que ver o meu lado. Tem que ver o que eu acho, o que eu penso e o que eu gosto. E o que eu acho certo e o que eu acho errado. Deixa eu te falar uma coisa. Para andar com Deus, você tem que abrir mão de tudo isso
E quem vai ser o Senhor da tua vida vai ser Ele. E você vai agradá-lo e não agradar a você, entendeu? É agradar a Deus, crendo que as escolhas que Ele fez para a tua vida são as melhores, porque você não era nada e o Senhor te transformou, porque você era para estar morto e o Senhor te curou, porque não era para você ter família e o Senhor te deu família, porque não era para você ter saúde e o Senhor te deu saúde, porque não era para você ter a condição financeira que você tinha e o Senhor mudou a tua história. Então a opinião de Deus vale muito mais agradar ao Senhor do que agradar a você, aquilo que você gosta. Então, se você quiser cumprir o teu chamado e ser vitorioso em todas as coisas, mesmo que você não entenda, agrade a Deus. Agrade a Deus em primeiro lugar. Agrade a Deus. E você vai viver o Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe, na minha vida eu aprendi uma coisa: meus amigos são os amigos de Deus. Quem não é amigo de Deus não pode ser meu amigo, porque quem não é amigo de Deus não tem aliança. Eu tenho certeza que Deus olhou para o teu coração e entendeu que você pode ser alguém que Ele pode estabelecer uma aliança. Aliança não existe para quem? Para prostitutos. Pessoas que são prostitutas não fazem aliança. Para eles não existe aliança. Mas pessoas que querem realmente um relacionamento, para esses existem aliança, e por esta aliança eles pagam qualquer preço. Existe uma aliança de verdade. Pode ser com uma pessoa problemática, pode ser com uma pessoa enferma, pode ser com alguém que precise de melhorar muito, mas porque eles firmaram uma aliança com aquela pessoa, é na saúde, na enfermidade, é na alegria, é na tristeza, é na riqueza, é na pobreza. E Deus é um Deus de aliança, e Ele quer estabelecer uma aliança com você. Em nome de Jesus, separe-se dos agagues dessa vida, separe-se dos inimigos de Deus, separe-se dos inimigos do povo de Deus, e o Senhor vai te fazer reinar em vida sobre toda e qualquer situação. Você vai ser confirmado. Deus está procurando os fiéis da terra para estabelecer com eles uma aliança. Amém? Glória a Deus. Abraão se separou da casa, da terra, da parentela de Ló, que era como um filho do pai, e por fim saiu da tenda para ver as estrelas. E o Senhor lhe deu muito além daquele que podia imaginar ou pensar. Deus, quem aqui não era para ter vida e hoje tem? Levanta a mão. Quem hoje realmente aqui pode levantar a mão e falar: Deus mudou a minha história? Fica com a tua mão levantada. Deus não mudou a tua história para que você tenha amizade com agagues. Deus não mudou a tua história para que você fique ouvindo aqueles que querem matar, destruir o povo de Deus, a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, você vai se santificar e Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Cumpra o teu chamado. Foi para isso que você foi chamado. Foi para isso, para ser diferente mesmo, para fazer a diferença mesmo, em nome de Jesus. Em segundo lugar, Saul viu toda aquela riqueza inteira e falou assim: ah não, por que não ficar com alguma coisa? Por que não ter alguma coisa? Deus exagerou. Afinal de contas, fui eu que trabalhei, fui eu que lutei, fui eu que me esfalfei aqui, fui eu que briguei. O que eu tenho que matar? Ah, tenha dó. Não. Eu acho que oferta, desafio, é demais.
dízimo já é uma boa cota. Não, acho que nem dízimo, eu dou a oferta que eu quero. E nós vamos inventando uma religião que não tem nada a ver com o chamado de Deus. Você vai ser reconhecido por aquele que dá dízimo, oferta, faz desafio e Deus prospera, porque é aí que está o milagre, é aí que está a diferença. Você não vai ser conhecido por aquele que rouba, por aquele